Telespectador ao redor do mundo, eu saúdo a sua fé. Que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, estamos aqui juntos para continuar algo importante para a sua vida, da parte de Deus, para o meu coração e compartilhar ao seu coração. Lembre-se, essa é a segunda parte daquela mensagem, o que você tem refletido? Sim, essa é a parte 2 do que você tem refletido. E você verá o que o Senhor Jesus tem para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, para os seus negócios, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu convido você a ouvir atentamente a palavra do Senhor. Ouça a palavra de Deus, não só escute, mas ouça com atenção a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, veja comigo em João capítulo de número 8. Veja aí, João capítulo de número 8. Pega a sua Bíblia, abra comigo. João capítulo de número 8, versículo de número 12. Veja bem o que a palavra de Deus diz. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Uau, Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Antes de passarmos para o entendimento espiritual, eu quero dizer para você, caso você precise de algum apoio em oração, você precise de alguma ajuda em oração, o nosso contato está aí, o número do Ministério Emanuel. O número do Ministério Emanuel está aí. Para quem está fora do Brasil, é 5595. Aí você vai colocar 99967-5217. Então, para quem está fora do Brasil, é 5595-99967-5217. Para você que está dentro do Brasil, o número é 95-99967-5217. Você pode entrar em contato conosco caso você precise de um apoio em oração, de alguma ajuda, de algum aconselhamento, você queira conversar conosco a respeito de alguma coisa importante. Estaremos assim dispostos a ouvir você e te ajudar da melhor maneira possível. Ok, a palavra de Deus diz em João capítulo de número 8, versículo 12, Jesus falando assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ok, entenda isso, Jesus fala que Ele é a luz do mundo. Como assim a luz do mundo? A luz serve para quê? Entenda isso, a luz serve para brilhar. A luz serve para clarear, a luz serve para mostrar as coisas claramente. Lembre-se que em João capítulo de número 3, lá fala que aqueles que são das trevas odeiam a luz, porque não gosta que as suas obras sejam manifestas, porque a luz ela vai clarear e mostrar o que as pessoas estão fazendo. Por isso que Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E quem segue Jesus não andará em trevas. Veja o final do versículo. Diz assim: mas terá a luz da vida. Entenda isso. Mas terá a luz da vida. Entenda o que ele está querendo dizer. Veja que no começo ele fala que Ele é a luz. E no final diz que você terá a luz da vida. A Bíblia diz que ele também fala que Ele é a vida eterna. A Bíblia mostra que Jesus é a vida. Então quando ele fala no final desse versículo que você terá a luz da vida, ele está querendo dizer que você terá Ele que é luz e Ele que é vida em sua vida. Você consegue compreender a dimensão do tamanho da grandeza que é esse versículo? Ele está dizendo para você que mesmo em suas dificuldades, em suas limitações, ainda assim, se você seguir ao Senhor Jesus, você terá Ele mesmo em você. Nós começamos aqui dizendo que essa é a segunda parte de o que você tem refletido. Quem você é, o que você está refletindo. Ok, entenda. Se você não tem refletido essa luz que é Jesus, se você não tem refletido a vida que é Jesus, você não tem adquirido essa luz
para a sua vida. Significa dizer que o seu caminho, por mais que você tente, ou que você fala que é cristão, ou que é cristã, ainda assim está faltando ser claro ao entendimento das pessoas, ao entendimento do seu próprio ser, que de fato Jesus reina em você, que Jesus guia você, que Jesus governa você. Entenda, se Jesus governa você, se Jesus reina em você, aí então ele passa a ser a luz em você. E ele passa a ser a vida em você. Então, se você tem enfrentado alguma situação que talvez possa gerar morte, entenda, se você segue Jesus, a luz e a vida, que é o próprio Jesus, reina em você. Isso significa dizer que não importa a sua situação, telespectador, não importa o que você está enfrentando, o povo de Deus, o que importa é o que de fato Jesus age, se age ou não em você. E não só age, você vai ver, nós estamos falando de você refletir alguma coisa para alguém, você refletir alguma coisa para a humanidade. A pergunta é, no que você tem refletido, o que você tem falado, o que você tem pensado, como você tem agido a respeito da sua própria situação, a respeito da sua própria circunstância. Ok, talvez você vá para a igreja, talvez você seja um pastor, uma pastora, talvez você seja alguém importante na sociedade, talvez você tenha recursos financeiros ou não. Isso, nada disso importa. O que importa é você obter na sua vida essa luz e essa vida, que é o próprio Jesus Cristo. Porque se você obtém, significa dizer que você está caminhando nos passos de Jesus. Veja o que o versículo diz, falando novamente ao povo, ou seja, a mim e a você. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Ok, talvez a sua situação hoje é uma treva na sua vida. Talvez a situação que você tem vivido na sua família, nos seus familiares, na sua saúde, tem gerado uma treva, tem gerado uma escuridão, tem gerado uma desconfiança. Entenda, se você segue Jesus, ele se responsabiliza em trazer tudo que está na treva para a luz, porque ele é luz. Se ele vai trazer tudo que está nas trevas para a luz, você tem que estar disposta e disposto em abandonar o caminho das trevas e seguir o caminho da luz. Veja, entenda isso. Não importa se você tem 1 ano de cristão, não importa se você tem apenas meses como convertido, não importa se você tem 10 anos, 20, 30 anos ou 50, isso não importa. O que importa é se você está seguindo o caminho da luz. Quando eu falo seguir o caminho da luz, não é ir para a igreja, tá? Quando eu falo seguir o caminho da luz, não é você ceiar, eu estou ceando, eu fui batizado, não é isso. Eu estou falando de fato de você refletir essa luz que é para estar em você. Mesmo na sua situação de dificuldade, mesmo na sua dificuldade, na sua tribulação. Entenda, na tribulação é onde se prova se de fato você é cristã e cristão. Não é na bonança, uau, Deus tem me dado tantas coisas, eu sou abençoado, eu sou abençoada. Não é aí que se prova que de fato você é cristão. Se prova de fato que você é cristão quando você começa o entendimento da graça de carregar a cruz de Cristo, como diz a palavra de Deus. E aí carregar a cruz de Cristo te leva ao caminho da luz, que é o próprio Jesus. Você consegue compreender? Veja, o final do versículo diz, mas terá a luz da vida, ou seja, a luz é Ele e a vida é Ele. Você terá o próprio Jesus agindo em seu corpo, agindo nas suas atitudes, o que de fato você tem refletido. Ou você não tem refletido a graça?
Sim, você tem ido para a igreja e aí os seus atormentadores espirituais têm atacado você em sonhos, ou os seus atormentadores têm atacado você na sua mente com o seu passado. Lá atrás você foi destruída lá atrás, mas agora não é lá atrás e você continua lá atrás. Os teus pensamentos te levam lá na tua infância, aonde fizeram algo horrível contra a tua vida. Se você está voltando lá atrás, existem perseguidores contra você. Você não está trilhando o caminho da luz. Você não está seguindo a Jesus, mesmo que você o conheça de ouvir falar, como Jó. Mesmo que você leia a Bíblia, como muitos. Mesmo que você vá para a igreja, como muitos. Aí você diz, não, eu sigo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Ok, o que você tem refletido? Não, você tem refletido talvez uma depressão, você talvez tenha refletido uma ansiedade. Aí você fala, não, mas é normal, é o século. Não é o século. Ansiedade e depressão são espíritos atormentadores. Esses espíritos atormentadores vieram das trevas. Se você está refletindo a luz expulsa as trevas. É por isso que é importante você ter o evangelho com clareza e não com fingimento. Sabe, eu encontrei muitos cristãos fingindo, ou dizendo que são cristãos e fingindo, vivendo uma mentira, num engano, que eles mesmos acreditam. É só você que talvez acredite no seu próprio engano. O seu vizinho, o irmão em Cristo que vê você, o seu pastor, vê tudo o que está acontecendo, você acredita e todo mundo tem que ficar em silêncio, porque você está acreditando no seu próprio engano. Sim, a vida é sua, ok, isso eu entendo. Mas o que nós estamos falando é como de fato você tem refletido a glória de Deus. Veja, Jesus fala no versículo que Ele é a luz do mundo. Uau, que incrível! Mas acompanhe comigo em outro texto, em outro livro. Mateus, no capítulo de número 5, nós estávamos em João, agora voltamos para Mateus, capítulo de número 5. Veja algo incrível para a sua vida, glória a Deus. Eu me alegro no Senhor com o que o Senhor nosso Deus faz nas nossas vidas. Eu me alegro no Senhor com o que Deus tem feito e mostrado para nós. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 14. Veja, Jesus primeiro falou que Ele é a luz do mundo. Versículo 14 de Mateus capítulo 5, diz assim, acompanhe a sua Bíblia. Vocês são a luz do mundo. O quê? Primeiro Ele fala que Ele é a luz do mundo. Agora Ele diz que vocês são a luz do mundo? Como assim? Ele nos iguala em autoridade e perfeição em Jesus Cristo e com Jesus. Não só com Jesus, mas em Jesus. Uau, que impressionante, que incrível! Observe a palavra de Deus, observe atentamente o que a Bíblia diz. Observe o que a Bíblia está falando. Então observe o que a palavra de Deus te diz. Uau, ser cristão vai além de ir para a igreja. Glória a Deus, você pode estar com uma doença, você pode estar com enfermidade, mas se você começa a seguir, trilhar o caminho de Jesus, tudo isso vai ser dissipado, porque isso faz parte das trevas. Jesus é a própria vida, ou seja, toda doença e enfermidade que é morte, ou que gera morte, será lançado para as trevas, porque você segue Jesus que é a luz. Mas agora há um diferencial. Uau, que incrível! A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, acompanhe, tenha fé em seu coração, deixe o Espírito Santo tocar você, povo de Deus. É impressionante, incrível o que a palavra de Deus nos ensina. Veja, no versículo 14 diz, vocês são a luz do mundo. Como assim? Não era agora há pouco Jesus, agora sou eu? Sou eu a luz do mundo? Sim, você também é a luz do mundo. Não é só Jesus. Ele primeiro fala que Ele é a luz, agora Ele vem e diz que você é a luz. Por quê? Porque quando você segue, lembre do versículo que nós lemos lá de João, quando você segue Jesus, você adquire a luz e adquire a vida. Ou seja, você adquire o próprio Jesus na essência em você. Você adquire o Espírito Santo da verdade em você. Agora, observe a continuação do versículo, glória a Deus.
Versículo de número 14 diz assim: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uau! Não se pode esconder uma cidade construída. Sua vida é uma cidade fortificada para glorificar o Senhor Jesus. Não tem como esconder você. Sim, talvez você tenha vivido e refletido doença, enfermidade, tristeza, mas você é a luz. Segundo o versículo 14 do capítulo 5 de Mateus. Glória a Deus por isso. A continuação diz assim: então ninguém pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Versículo 15: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Entenda, talvez a luz que está em você não está sendo refletida adequadamente. Talvez tenha sido escondido e alguém, só quem está por perto consegue enxergar, ou só você mesmo consegue enxergar porque você está olhando para baixo, não consegue olhar para frente, endireitar-se, olhar para cima, glorificar a Deus por vergonha. O tempo da sua vergonha já passou. Você tem a luz de Jesus. Você agora é a luz no nome de Jesus. Veja a continuação do versículo. A continuação do versículo diz assim: então ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Uau, que incrível, que versículo maravilhoso. Isso nos anima em Cristo, mesmo com problemas e dificuldade. Coloque-se no lugar adequado. Coloque-se no lugar adequado. Não vá para o lugar onde tem trevas. Você não pertence mais às trevas. Sim, eu estou doente, calma. As trevas estão aí. Coloque-se no lugar adequado. O que você tem refletido? O que você tem refletido? Entenda a expressão da palavra de Deus para você, povo de Deus, entenda. Há um momento que você deve agora entender a expressão do Espírito Santo. Você não pode mais apenas ver a situação como um cristão convencional. Você é a própria luz neste mundo. Mesmo que o seu corpo esteja padecendo, agora a partir do momento que você entender que essa luz é adquirida por você seguir a Jesus, e não só seguir os caminhos de Jesus. Quando você segue, você obtém a luz e obtém a vida, que é o próprio Jesus, através do fogo do Espírito. Uau! O fogo do Espírito começa a expulsar o mal. O seu casamento agora começa a se endireitar. Mas existem pessoas que correm atrás da bruxaria para tentar endireitar alguma coisa. Meu Deus, não faça isso. Entenda, há pessoas que correm atrás de alguns organismos por aí. Meu Deus, não faça isso. Ocultismo, pessoas estão no ocultismo. Eu vou atrás do horóscopo. Qual o horóscopo do dia? Ei, isso é trevas. O que você tem refletido? O que você tem refletido? Preocupações. Minhas contas. Agora. Eu não passei no concurso público. Meu Deus, o meu filho está para morrer. O que você está refletindo? Você tem pegado a luz que Jesus te deu e colocado embaixo de uma vasilha? Você só consegue olhar para baixo. Olhe claramente, entenda o que o Senhor está te dizendo. Mas ainda tem a continuação dos versículos. Diz assim, Mateus capítulo 5. Última parte do versículo 15 diz assim: ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Todos que estão na casa verão, oh aleluia, todos verão a glória de Deus em você. Confie no Senhor Jesus, Ele é confiável. Olha o próximo versículo, versículo de número 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. O quê? Mas que tipo de luz você tem brilhado? É a luz lá que está embaixo da vasilha? Você está se escondendo? O evangelho parece que é pesado demais para você, porque você tem vivido no pecado. Sai do pecado, o pecado é escuridão. Sim, aborreça o mal, começa a fazer o bem. Jesus de fato te ama, mas Jesus só pode transformar a tua vida quando você tem a atitude de abandonar o mal e seguir o bem. Continuação do versículo.
Diz assim: assim brilha a luz de você diante dos homens. Para quê? Ele vai explicar para quê. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Entenda, as pessoas vão glorificar a Deus através da sua vida. As pessoas serão salvas, as pessoas serão libertas com seu testemunho. Sim, talvez você tenha ficado por um tempo na lama, talvez você tenha ficado um tempo na lona, mas hoje, não mais que hoje, oh aleluia, Jesus tem a luz para você, porque Ele é a luz. Ele quer te colocar acima, para que todos possam ver a glória dEle. Sim, há uma doença, uma enfermidade, há um momento de depressão, há um momento de ansiedade, tudo isso que eu falei são espíritos atormentadores. Agora é o momento de você pegar a luz que Deus te deu e começar a expulsá-los. Eu não posso expulsar os espíritos atormentadores por você. Você deve crer na palavra que sai de minha boca e vai ao teu coração, e no seu coração germinar esse entendimento e você repreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Você expulsá-los para as trevas no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você também é a luz, segundo Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Sim, você viu lá em João que Ele, Jesus, é a luz. Agora Jesus nos compara com Ele como luz em meio às trevas. O que você tem refletido? Ah, mas eu sou cristão, sou pastor há muito tempo. Ok, pastor. Ok, pastora. Ok, apóstolo. O que você tem refletido? Não, você gosta de entrar no WhatsApp, você gosta de entrar nas redes sociais e ficar olhando fotos. Meu Deus, o que você tem refletido? Entenda, você não consegue mentir para o diabo. Não tem como você mentir para nenhum demônio. Você não consegue mentir para o reino espiritual. Você não mente para os anjos, você não mente para Deus, você não mente para o Espírito Santo nem para Jesus. Significa dizer que a mentira é do diabo contra você, apenas em você e ao seu redor. Para que o diabo consiga manipular a luz e pegar a luz que está em você e colocar debaixo de uma vasilha. Entenda, há uma razão de todas as coisas. E essa mensagem é para despertar você para a glória de Deus. Espere um pouco mais, há uma outra mensagem que irá incentivar você e levar você para o nível de glória. Sim, há um nível de glória. Essa mensagem é para você despertar. Desperte-se, há uma luz em você. Você deve brilhar como a luz. Ok, mas você não está brilhando como a luz. Aí você anda triste, amargurado, e vai nas redes sociais e põe um versículo ditado. Bom dia, Jesus está com você. Uau! Mas você não está com Jesus. Mas você ainda não entendeu que seguir a Jesus te leva à direção da luz, e não só na direção da luz, te deixa com a luz que é o próprio Jesus. Ok, aí você fala, não, todos os seus pecados estão perdoados, aí você manda para todas as pessoas do seu grupo. Uau. Ok, mas o que você tem feito? Como isso tem refletido de você para as pessoas? Como as pessoas têm olhado para você e visto a glória de Deus? Entenda, não importa a sua situação hoje, importa o que o Senhor tem falado a respeito de você no reino espiritual. Sim, Ele tem falado alguma coisa a teu respeito. Ele não esqueceu a sua vida, mas eu estou acamado. Jesus ainda assim fala ao teu respeito. Você é luz. Creia, você é luz. Não permita que qualquer situação pegue a luz que está em você e lance para debaixo da cama, para debaixo de um lugar onde você só consegue ver a luz nos pés para baixo. Não! Deixe essa luz brilhar em você. O que você tem refletido? O que você tem refletido? O Espírito Santo é fogo. Jesus é a luz do mundo. E agora ele diz que você, no versículo 14, vocês são a luz do mundo. Veja, é a mesma fala. É a mesma fala. Foi a mesma voz. Foi de Jesus e não é minha. Eu estou replicando para você. Eu estou trazendo novamente ao teu entendimento. Se Jesus é luz e você é luz, quando vier demônios, espírito das trevas,
você com a luz de Jesus e a autoridade do Espírito Santo, você consegue expulsá-los para as trevas. Expulse todo demônio de enfermidade, todo espírito maligno de enfermidade, sim. Sim, seu corpo do lado do seu corpo, estou falando com pessoas específicas aqui. Se do lado do direito do seu corpo tem ficado adormecido, sim, você tem pensado que pode morrer. Calma um pouco. Há luz em você. Você também é luz. Permita que isso saia de você e arranque essa dormência do seu corpo. Expulse essa dormência do seu corpo no nome de Jesus. Sim, é por isso que vem essa pergunta, essa parte 2. No que você tem refletido? Reflita a glória de Deus. Não estou falando de reflexão. Estou falando de você mostrar o que de fato Jesus é em você e o que você é em Jesus. Sim, permita que isso alcance as pessoas, porque também te alcançou. Nós não estamos mais no tempo de você ficar dizendo que é cristã, eu faço teatro na igreja, eu canto no coral, eu sou levita, eu sou... Não. É mais que isso. Não é mostrar isso, vai além disso. Eu estou dizendo de demonstrar Jesus através de você, em você, para você e para as pessoas. Entenda, pesquise direito os versículos que você ouviu. Espero que você tenha ouvido e não só escutado. Porque quem escuta ouve balbúcias, mas quem ouve entende atentamente, porque para prestar atenção. Que você tenha a atenção de Deus agora. Não permita que espírito maligno de depressão entre na sua vida. Não permita que espírito maligno de angústia entre na sua vida. Você também é a luz. Jesus em você. Você em Jesus. Você representa essa luz nessa terra para expulsar as trevas. O que você tem refletido? O que você tem propagado? Como o teu corpo tem refletido a glória de Deus? Ou o teu corpo tem atraído apenas as trevas? Apenas espírito de prostituição? Apenas espírito de pornografia? Você vive olhando a pornografia, os teus olhos são pornográficos. Não permita que isso aconteça. São demônios, espíritos malignos atormentadores. Você tem a luz. Há uma capacidade em você de repelir o mal, porque você é a luz. Sim, por isso nessa oportunidade que Deus está te dando, reflita a glória de Deus. Não estou falando de reflexão, eu estou falando de transmitir. Reflita a glória de Deus primeiro em você e depois de você para as pessoas. Que Deus possa te dar misericórdia de entendimento e que a graça do Espírito Santo alcance você no nome de Jesus. Eu decreto e declaro pela luz de Cristo. Eu decreto e declaro na minha luz. Eu decreto e declaro pela minha luz, segundo o versículo de número 14 do capítulo 5 de Mateus. Eu também sou luz. Recebe essa luz no nome de Jesus. Recebe essa luz no nome de Jesus. Que você seja iluminado no nome de Jesus. Que você seja iluminada no nome de Jesus. Receba essa luz no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo, sim, da cabeça aos pés. Receba essa luz, receba a luz de Jesus. Reflita essa luz agora, no nome de Jesus. Toda doença e toda enfermidade, veja a luz que há em você. Veja a luz que há em você e saia do seu corpo no nome de Jesus toda doença e toda enfermidade. Que a luz de Jesus cure você, que a sua própria luz, sim, porque você é luz, que a sua própria luz ajude no teu entendimento da graça, e o nome de Jesus te cure agora, no nome de Jesus. Todo mal familiar que tentou te acompanhar, saia agora de você e vá para as trevas, porque você também é a luz, você também é a luz. No nome de Jesus, eu decreto e declaro isso para o bem da sua vida, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus. Yes, you are.